A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai estudar a respeito de Efésios capítulo 6, o versículo 10 ao 18. É um texto muito pedido aqui no canal, então você que é pregador da palavra de Deus, você que é líder de algum grupo, é também professor de escola dominical, você vai aprender nesse vídeo sobre as armaduras de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é David Oliveira. Então vamos aprender a palavra de Deus. Então, o versículo 10 ao 12, o versículo 10 diz o seguinte: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso significa que uma pessoa não pode fortalecer a si mesma, pois ela necessita receber poder não uma única vez, mas constantemente. Então nós mesmos não temos força para ir a essa peleja. Temos que ser revestidos desse poder que está em Cristo Jesus, tá certo? Então o versículo 11 fala também de revestivos de toda a armadura de Deus. Traz a ideia de permanência, indicando que a armadura deve ser a vestimenta constante do cristão por toda a vida. Paulo refere-se à armadura comum dos soldados romanos, como analogia para a defesa espiritual. Então o apóstolo Paulo ele presta atenção às armaduras dos soldados romanos. Então cada parte daquela armadura, o apóstolo Paulo falou a respeito da defesa espiritual do crente. Então o versículo 11 também vai falar das ciladas. E o que seriam as ciladas? Está aqui, são esquemas, métodos astutos, esperteza, sistema desse mundo e que abarca todo o pecado, a prática imoral, a falsa teologia, os falsos ensinos e etc., governados por Satanás. O versículo 12 fala algo muito interessante, que é o seguinte, falando sobre os principados, potestades, dominadores do mundo das trevas e as forças espirituais do mal, ou seja, são o diabo e os seus aliados, ou também anjos caídos, conforme Apocalipse 12, 4, e também os opositores de Deus, que é Daniel capítulo 10, versículo 3 ao 20. Então, do versículo 10 ao 12, a gente vê a necessidade de estar firme no Senhor, ser revestido de poder e da armadura, e o apóstolo Paulo também já diz quem vamos enfrentar, tá certo? Então, são principados, potestades, dominadores do mundo das trevas, forças espiritual do mal. Ou seja, a nossa luta não é nem contra a carne e nem sangue, são contra os principados e potestades, tá certo? Então, o versículo 13 vai dizer o seguinte: por isso, vistam toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo dá mais uma ênfase dizendo para o cristão a necessidade de apropriar-se das armaduras, obedecendo a ordem de tomá-la e vesti-la. Ou seja, para que possamos estar inabaláveis depois de terem feito tudo, ou seja, obedecido. Devemos permanecer firmes, sem vacilar, diante do dia mau. Então você vê aqui o soldado romano e toda a armadura, né, que o apóstolo Paulo se utilizou. A gente vê a espada do Espírito, a gente vê a couraça, a gente vê o cinto, os calçados, o escudo e também o capacete. Então a gente vai agora detalhadamente saber o que significa cada um desses itens dessa armadura, tá certo? O capítulo 14 diz assim: o cinto da verdade. O cinto do soldado, ele mantinha todas as peças unidas, ou seja, a parte da armadura. E a verdade é o elemento na vida do cristão vitorioso. O cinto também segurava a espada. Se não praticarmos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade. Ou seja, quando o cinto era frouxo na armadura do soldado, todo o compartimento, todas as suas outras partes da armadura ficava também frouxa. Ou seja, nós como cristão, a verdade tem que ser um hábito constante. Por quê? Porque se a gente pratica a verdade, teremos a capacidade
de segurar a espada, ou seja, expor a espada que é o Espírito Santo, ou seja, ir de encontro ao inimigo utilizando a espada do Senhor, tá certo? Então, o versículo 14 também fala da couraça da justiça, onde você está vendo aí nesse slide, que diz assim, que essa parte da armadura era feita de placas, né, ou cadeias de metais. Ela cobria a parte posterior e anterior também do corpo, desde o pescoço até a cintura. Ela simboliza a justificação do cristão em Cristo, ou seja, conforme 2 Coríntios 5 e o versículo 21, e a sua vida justa no Senhor, conforme Efésios capítulo 4 e o versículo 24. Então, quando o cristão entende a respeito da justificação, é uma alegria imensa, porque uma vez que você estava fora da aliança, você não era justificado. Ou seja, quando a gente passou a crer no Senhor e a aceitar o seu perdão, passamos a ser justificados pelo Senhor e ter uma vida justa diante dele, tá certo? Se você está gostando desse estudo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a crescer na palavra do Senhor, tá certo? Vamos agora para o versículo 15, que vai falar a respeito das sandálias do Evangelho. Então, os soldados usavam as suas sandálias e embaixo dela tinha bastante grampos, né? Podemos dizer. Por quê? Para dar mais apoio no momento que ele começava a andar no ambiente, né? Ou no território de batalha. Então, esse evangelho da paz são as boas novas, né? No sentido de que, por intermédio de Cristo, os crentes estão em paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 10. Porém, também devemos estar preparados para levar este evangelho da paz para o território inimigo, ou seja, para este mundo perdido. A primeira coisa que você precisa entender é que você já tem esse evangelho da paz. Então, com essa preparação, com os nossos pés calçados e preparados, agora vamos até o território inimigo, que é o mundo, e falar a respeito das boas novas, que é Cristo Jesus. Amém? Veja que coisa extraordinária. O versículo 16 vai falar agora a respeito do escudo da fé. O escudo era grande, ele media de altura 1,20, ou seja, 1,20 m de altura por 60 centímetros de largura. Ele era feito de madeira e revestido de couro bem resistente. Por quê? Porque o soldado ele se protegia contra as flechas, as lanças e também os dardos inflamáveis, né, que o inimigo lançava. Ou seja, a fé nos protege dos dardos de Satanás, que é lançado ao nosso coração, à nossa mente, as mentiras que são formuladas, os pensamentos impuros e também até a dúvida, né, a respeito da nossa salvação. Então, o diabo está todo instante lançando esses dardos para que o crente venha a ser atingido. Mas através do escudo da fé, a gente blinda a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, para que possamos estar firmes e agradar ao Senhor. Tá certo? Então, o versículo 17 vai falar também do capacete da salvação. A gente sabe, né, que o capacete protegia a cabeça. Por quê? Satanás busca destruir a certeza da salvação do crente com as suas armas de dúvidas e de desencorajamento. Então, quantos cristãos não têm mais coragem de continuar? Por quê? Porque a sua cabeça foi atingida. Quantos cristãos também têm 10 anos de evangelho, 20 anos, 30 anos, mas têm dúvida da salvação no Senhor? Por quê? Porque em algum momento da sua caminhada, a sua cabeça ficou desprotegida com o capacete da salvação. Ou seja, o cristão deve lembrar das promessas de salvação eterna que Deus nos dá por meio das Escrituras, ou seja, por meio das suas palavras, conforme João, conforme Romanos e também Filipenses afirma isso. Então, assegure-se desta promessa que temos no Senhor Jesus Cristo, porque é uma promessa eterna de salvação, tá certo?
E o versículo também 17, parte B, fala da espada do Espírito. A espada era a arma de ataque do soldado. Essa espada é a arma ofensiva de Deus, né? Que ele nos oferece, conforme Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. A arma que todo crente necessita, infinitamente mais poderosa do que qualquer artimanha de Satanás. Ou seja, o crente sem a espada, que é a palavra de Deus, ele nunca será um crente vitorioso no Senhor. Mas Deus disponibilizou essa arma infinitamente mais poderosa para enfrentar o inimigo do nosso dia a dia. Tá certo? O versículo 18, para a gente encerrar com chave de ouro, diz assim: orem todo o tempo no Espírito, com súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, toda aquela armadura ali faz muito sentido, precisamos dela. Mas tem um item muito interessante que é a oração, porque a oração é a energia que capacita todo cristão como um soldado de Cristo para usar essa armadura. É necessário orar todo o tempo para termos comunhão com Deus, pois sempre estaremos sujeitos a ataques e tentações do diabo. Devemos também orar pelo Espírito. Por quê? Porque Romanos 8, versículo 26 e 27, fala que não sabemos orar. Por quê? Porque a gente não sabe como pedir, mas o Espírito, ele nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Veja que coisa maravilhosa. E é necessário também vigilância constante para podermos nos manter de pé perante os ataques. E, portanto, nunca devemos esquecer de orar por nossos irmãos, familiares, filhos, pastores e o corpo da igreja de modo geral, para que todos sejam fortalecidos no Senhor. Tá certo, meus irmãos? Esse foi o estudo a respeito das armaduras de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, tá certo? Então esse vídeo é para te ajudar a pregar, ensinar com convicção da palavra do Senhor e que possamos estar firmes diante das dificuldades para glorificar o nome do Senhor, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.